Eu me chamo Renata e eu faço parte da intercessão da Lagoinha hoje, com muito orgulho de estar servindo nessa igreja. Quando eu mudei para cá, perto de Tampa, eu orei muito para Deus me orientar qual igreja Ele queria que eu fosse. E eu visitei outras igrejas em outras cidades, mas senti muito nítido o mover de Deus aqui. Eu cheguei em casa e comecei a orar e falei para Deus, não é a minha vontade, mas é a do Senhor. Senti uma alegria imensa de estar aqui. Conheci algumas pessoas e elas me instruíram o que eu deveria fazer nos aplicativos. E eu entrei para a intercessão. E hoje eu sirvo a Lagoinha dentro da intercessão. E aqui dentro eu pude ver as pessoas com espírito de caridade, de ajudar outras pessoas. Isso me impulsionou a vir para cá. Essa alegria de ajudar, de servir. Um dia meu irmão me ligou, ele estava muito desesperado porque o Joseph, o ex-cunhado dele, estava passando por uma bateria de exames no hospital e nessa bateria de exames eles descobriram uma infecção pulmonar. Também nos exames descobriram a leucemia, por isso que o pulmão foi afetado. Então eles começaram a entrar com antibióticos para a infecção no pulmão e ao mesmo tempo eles tinham que fazer a quimioterapia. Se eles começassem a fazer a quimioterapia, o efeito dos remédios da infecção no pulmão não ia fazer efeito. Então nós ficamos desesperados por causa disso. Então nós começamos a orar, eu levantava de madrugada e orava por aquela vida, porque eu tenho muita consideração com ele, a família dele, o que eles fizeram para o meu irmão aqui nos Estados Unidos. Nesse tempo que ele estava no hospital, ele começou a perder a visão também. Ele perdeu 70% da visão. Eu comecei a sentir a compaixão por aquela vida. Eu comecei a orar, comecei a falar para as meninas da intercessão me ajudar com oração. Um dia, meu irmão me ligou e falou que estava indo no hospital. O JP queria fazer um testamento, porque ele não via mais vida. Ele achou que ele ia morrer e chamou a mãe dele, a Lisa, a irmã dele, meu irmão. Eles foram despedir dele e a mãe dele tem Alzheimer, ela não sabia nada do que estava acontecendo. Inclusive era ele que ajudava ela. Quando meu irmão chegou do hospital, ele me ligou chorando muito e falou, meu irmão disse, você não tem noção da situação que ele está no hospital. Ele está muito magro, os braços todo picado e roxo. Quando meu irmão falava, naquela situação, parece que eu estava lá no quarto, eu via toda aquela situação. Em saber que ele também tinha perdido a visão, e eu perguntava, meu irmão, eu posso mandar uma mensagem para ele? Meu irmão falou, ele pode, mas quem vai ler é a namorada dele, ele não pode ler, não dá conta de ler. E meu irmão me contou que quando ele era jovem, ele tentou suicídio várias vezes. E eu não sabia disso. Então, eu comecei a lutar, a guerrear no mundo espiritual. E nisso, meu irmão voltou para Jesus, tinha 2 meses só. Então eu estava ajudando ele espiritualmente, ajudando ele a orar, a guerrear no mundo espiritual. A minha mãe também nos ajudando. Um dia eu estava num culto, num domingo, e o pastor Jason falou que o pai dele estaria aqui, num culto fé. Eu via uma oportunidade e pedi oração para ele. E o Cristiano me mandou uma foto, eu imprimi essa foto. E eu estava trabalhando na quinta-feira que ele veio, quase no final do culto, quando ele começou a dizer todas aquelas palavras proféticas. Eu peguei a foto nas minhas mãos. Eu estava atrás intercedendo e eu fui chegando um pouco para frente. O medo me paralisou e eu fiquei com aquela foto na mão. E também a vergonha, não sei, de ir lá na frente, né, colocar aquela foto lá na frente, expor aquela foto. Mas aí eu lembrei na minha cabeça a história de Jesus quando curou o paralítico em Cafarnaum, quando aqueles amigos levaram aquele rapaz para o teto, eles desceram com aquele rapaz no teto, só veio essa imagem. Eu fui tendo mais coragem, o espírito da coragem foi vindo e eu fui e comecei a andar e fui direto ao altar e coloquei aquela foto, ajoelhei diante do altar e coloquei aquela foto. E comecei a pedir a Deus que paralisasse todas as células cancerígenas do JP para mostrar a glória dele na vida daquele menino. E o pastor Washington veio e colocou a mão sobre a foto. Começou a repreender o espírito de morte. E eu comecei a falar em línguas. E nós dois oramos. E ele disse para mim, você vai voltar aqui para dar testemunho desta vida. E eu voltei para casa muito feliz,
Depois de uma semana, eu estava escrevendo uma carta para o JP. E eu escrevi uma carta, terminando de escrever a carta, eu coloquei assim, que Deus, o Deus que eu sirvo, eu tenho certeza que Ele vai paralisar essas células cancerígenas. E quando eu terminei de escrever, a Alissa, a irmã dele, mandou uma mensagem para mim, dizendo que os médicos não sabiam o que tinha acontecido, mas que as células cancerígenas tinham paralisado. E eles estavam muito contentes em saber, mas não sabia o porquê daquilo. E eu comecei a gritar na minha casa, louvar, agradecer a Deus, porque eu sabia o que tinha acontecido. Eu sabia muito bem o que tinha acontecido. E ela disse que a partir daquela biópsia, né, que eles fizeram, eles fazem a cada 15 dias, ele poderia fazer o transplante da medula neles. E eu fiquei muito feliz. Eu começava a gritar na minha casa, de tanta felicidade. E eu só tenho que agradecer a Deus, porque há 15 dias atrás eu liguei para o meu irmão, ele falou que a visão dele não tinha voltado ainda. Mas hoje de manhã, quando eu entrei no carro, eu liguei para ele, perguntei para o meu irmão, você sabe como está a visão do JP? Ele falou assim, ele já retornou toda a visão, ele já está enxergando de novo. E eu só louvo a Deus por isso, por eu servir a um Deus que eu posso falar na minha geração, na geração do meu filho, dos meus netos e bisnetos. E o Deus que eu sirvo, quão grande Ele é. A Alissa falou pra mim, eu perguntei pra ela se eu podia dar o testemunho. Ela disse, sim, você pode, mas lembrando que outras pessoas de outras religiões estavam orando por ele também. E eu falei pra mim na mesma hora, eu falei, mas eu sei o Deus que eu sirvo. Eu sei que foi Ele. Ele é o dono, Ele que comanda tudo. Eu sei que foi Ele.